nome é Patrícia Monteiro, eu sou da Sociedade Espírita Irmã Rosália e eu estou aqui hoje para falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, especialmente os itens 12 e 13, que fala das causas atuais das aflições. Refletindo, Kardec nos traz conceitos bem interessantes e bem atuais sobre a questão das aflições, porque todos nós estamos, aqui, nosso mundo é expiação e provas, e neste instante passamos realmente por provas coletivas de grande peso, momentos de grande aflição, mas nós temos de ver e que são oportunidades que nós temos de grandes lições também, Então, assim, nós costumamos refletir de acordo com as nossas características, as nossas conquistas, morais, de fé, Nós conseguimos fazer reflexões diferentes. Então, nós temos que, assim, ao passar por vicissitudes na vida, dificuldades, como diz Kardec, Kardec usa o termo vicissitudes, ele fala assim, a gente vê que há pessoas que se entregam com submissão, e com ânimo a combater as causas das dificuldades e vencê-las. Outras costumam se revoltar, costumam se deprimir bastante, e aí então a tendência é a gente pensar, como somos injustiçados, Por que, meu Deus, eu estou passando por tudo isso? Isso é bem interessante porque nós costumamos perguntar para Deus, olhar para cima, levar os olhos assim revoltados para cima e fazer essa pergunta, e muitas vezes a gente se esquece de olhar para dentro do próprio coração para identificar, a causa de tudo isso. Kardec, há quase 200 anos, já nos dizia nesse capítulo que é preciso muita atenção da gente. Ele fala assim, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Olha só, há 200 anos ele já falava isso pra gente. Então vamos lá para algumas definições. O que é caráter? O dicionário nos traz que ele é um conjunto de características, boas ou más, que distinguem uma pessoa, ou então índole, temperamento, personalidade. Isso é caráter, E proceder é a maneira de se portar, a maneira de agir, é o nosso procedimento, o nosso comportamento. Então vejam só, e ele diz que na maior parte das vezes os males que nos afligem são o resultado do nosso caráter e do nosso proceder. Então é preciso a gente pensar, reconhecer a importância da gente se observar, da gente conhecer a gente mesmo, observar todo o tempo nossos sentimentos, nossos pensamentos e os nossos atos, Aquilo que a gente escolhe, como a gente escolhe reagir diante das circunstâncias que nos envolvem. Sócrates, um filósofo grego da antiguidade, ele já dizia, disse para nós, conhece-te a ti mesmo. Olha só, há quanto tempo, quantos séculos essa receita de vida está aí para nós. Depois veio Cristo, falou tantas outras coisas para pôr em prática essa assertiva de Sócrates, ela é tão essencial. Conhece-te a ti mesmo. Bom, a gente tem que pensar que em qualquer lugar do universo, é lei da física, não só um princípio da doutrina espírita que veio com o Livro dos Espíritos, toda ação causa uma reação. Esse é um princípio que está em toda parte. Então, a gente pode pensar assim, toda ação nossa causa uma reação em nós e nos outros. E essa reação, essa consequência,
é uma coisa de que a gente não se desvencilha, a gente não se livra, porque esses resultados das nossas ações, das nossas escolhas, eles ficam gravados vibratoriamente em nós, no nosso perispírito. Então nós podemos dizer que hoje nós somos o resultado de todas as nossas escolhas nos séculos sem fim até aqui, nos séculos da nossa criação até aqui. Nós somos, então, o que somos, nosso caráter, que molda o nosso proceder, ele vem sendo construído ao longo do tempo, sim. Mas a gente tem que pensar também que hoje isso tem aplicações para este momento de agora. Por quê? Porque eu faço uma escolha, imediatamente ela gera uma consequência, e essa consequência, a gente assume essas consequências. É inevitável, é da lei que a gente assuma as consequências das nossas ações. Isso está em nós dessa forma, vibratoriamente. Não é algo que eu possa assim, não, eu vou tirar e vou guardar aqui, daqui a pouco eu uso, ou eu não quero usar, deixo aqui nesse canto. Não, tá na gente. Então, vibratoriamente, nós vamos atrair circunstâncias que nos ajustem, que nos auxiliem a nos ajustar. Mas o que a gente observa, né, que é assim, ordinário e pelo nosso mundo, é que as pessoas, em geral, não conseguem se enxergar como elas são. Né? E aí, então, a gente dessa forma não consegue se posicionar assim de forma adequada e fraterna diante dos nossos irmãos. E nessa condição a gente fere, aí em resposta a gente é ferido, né? E isso gera processos de sofrimento que às vezes começam aqui nessa vida, se estendem no plano espiritual e vão até, né, a vida futura, sim. É bem complicado o resultado dessas escolhas nossas, do nosso eu invigilante ainda, incapaz ainda de reflexões melhores, né, sobre nós, sobre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente é, né, e como isso chega nos outros e como reação daquilo nos outros. Então Kardec vem e faz, né, essa reflexão. Ele pergunta assim, ele diz assim: interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes, pelas decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderiam dizer: se eu houvesse feito ou houvesse deixado de fazer tal coisa, não estaria em tal situação. Se a gente olhar com bastante honestidade, essa é uma palavra importante nesse processo, né? Porque muitas vezes a gente gosta de atribuir, né, algumas coisas aos outros e a gente não consegue ser honesto, a gente não consegue assumir que o erro foi nosso. Processos, né, derivados do nosso orgulho essencial ainda que carregamos. Então, o orgulho causa de todos os males, também está no Evangelho. Começa tudo aí, a gente não aceita, consequentemente nós não trabalhamos para melhorar tudo isso dentro de nós. E as consequências continuam, e a dor, os processos de dor continuam, porque a dor é a grande lição, né? Então, ele continua dizendo assim: o homem, pois, em grande número dos casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má estrela, né? Ou a sua incúria, a sua falta de cuidado, de atenção com as coisas, sua negligência com o outro, com o mundo, consigo mesmo, né? Então, o que a gente tem de reconhecer mesmo é que a nossa condição moral, ela que vai nos levar às experiências pelas quais a gente deve passar para crescer, né? Para crescer como espíritos. Então, ele diz que esse tipo de mal é o que mais nos aflige, é o que mais nos assola, né?
justamente aquela coisa, 1 mais 1 é igual a 2, né? Eu faço uma coisa, tomo uma decisão errada, ela tem uma consequência pesada, e essa consequência vai chegar em nós inevitavelmente. Então, volta o ciclo de dor. Causas atuais das aflições, né? Não precisa nem ser coisa que a gente fez em outra vida. São coisas que nós ainda, né, passamos porque a gente não sabe agir melhor. E aí ele continuou falando assim, que os sofrimentos que decorrem, né, desse nosso mal proceder são uma advertência de que a gente procedeu mal, né? Então, ele fala assim, dão na experiência, fazem sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade da gente se melhorar, né, no futuro, para evitar passar por processos assim. É aquela coisa, né? A gente fala com a criança lá, ó, não põe o dedo aí, não toma, você vai tomar choque. A tomada tá lá, a criança vai lá, né? Claro que a gente vai deixar a criança tomar choque. Mas se um dia ela teima, aliás, não precisa ser uma tomada, tudo que, né, se teima, a gente vai lá, insiste, aí vem a consequência e aí a gente vai falar, ops, isso aqui a gente não pode mais repetir. Não posso mais repetir isso. Não dá para passar por dor igual a essa de novo. Então, são coisas que a gente vai pensar. Então, a função da dor na nossa vida é essa. Então, as aflições, né, elas nos vêm como a febre, que é um indício de que alguma coisa no corpo está errada e que a gente tem que procurar pesquisar e saber e ir lá e tomar um remédio e melhorar. Então, quando eu sofro, eu tô sofrendo tanto, não sei o que eu tô fazendo que, né, tá tão difícil assim. Então, aquele instinto de sobrevivência nos leva a procurar melhorar. Aí, Emmanuel, lá no livro Rumo Certo, que é um livro maravilhoso para nos guiar assim no meio das relações, né, entre pessoas, relações nossas com os outros, relações da gente com a gente mesma, um livro precioso da doutrina espírita, Rumo Certo. Então, lá no capítulo 27, ele fala assim: convençamos-nos de que a crise é a mestra da experiência, e sem experiência, em qualquer empresa edificante na Terra, é impossível melhorar e compreender, servir e perseverar. Olha só, nós temos que viver as coisas, né? A gente tem que elaborar as coisas dentro de nós, as vivências. Aí a gente vai sabendo assim, não, isso aqui é aquele reforço positivo, isso aqui me fez bem, eu vou continuar fazendo assim. Não, isso aqui me fez muito mal, eu não posso fazer assim mais. Isso fez mal a outra pessoa, quem eu amo, né? Não posso mais repetir. Então, aí, mas ele fala, então ele diz, né? Ele disse assim, a crise, ela age assim, né, com a gente. É mestra da experiência. Mas como agir diante da crise? Porque ela vem e a gente fica ali naquela agonia, né? Essas consequências vêm e a gente fica naquela agonia. Aí, em outro livro precioso de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, né, que é uma receitinha de bem viver aqui na Terra, que ele fala para nós, que são pequenos princípios que na espiritualidade ele foi convidado a estabelecer para nos ensinar a viver melhor aqui na Terra, né? É um livro pequenininho, poucas lições, mas muito denso. Cada lição é um mundo de estudo e de trabalho interior. Então, assim, no capítulo 2, ele coloca assim, o capítulo 2 se intitula A Vontade. Ele fala sobre a vontade. Primeiro é o pensamento, a segunda é a vontade, que é tão importante que veio logo no segundo capítulo. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Sem pensar, né, gente, a gente não faz nada. Primeiro a gente elabora. O sentimento brota, o pensamento dá forma e a gente age. Então, ele diz que
A vontade, aí nesse processo, ela gerencia de forma clara, né, e vigilante essas ações do nosso setor mental. Então a gente às vezes fala assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir mudar, eu não vou porque eu sou assim, né? Mas ele coloca lá mais lá na frente no capítulo assim, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, quer dizer, nós vimos caminhando aí nessa construção de séculos, né? O nosso eu, a construção do nosso eu nos séculos, a gente vem fazendo isso e a gente vem muitas vezes se deixando levar por essas circunstâncias, pelas coisas que nos chegam, em reações muitas vezes desequilibradas, ligadas ainda a esse egoísmo nosso, as nossas dificuldades de aceitar que eu tenho direitos, mas o outro tem também. O outro é meu irmão, ele sofre como eu, né? As coisas são iguais para nós todos, então eu não posso agir como só eu existisse. Então, só a vontade tem força suficiente para administrar esses sentimentos e nos trazer uma postura diferente de visão e de ação, né? Então, ele continua nos dizendo assim, que em verdade ela, a vontade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata de conexão entre semelhantes, porque a gente estabelece sintonia, né, e ele coloca que a sintonia é lei inderrogável, mas a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Ou seja, quando a gente já vem caminhando aí e com muitos erros, muitas dificuldades, né, que a gente fez, coisas que a gente praticou em direção ao outro, as consequências já foram estabelecidas e é preciso viver e corrigir. Então, a vontade de não passar por aquilo não vai adiantar. Mas ela pode nos levar a um caminho disciplinar. Ela pode administrar as nossas ações, os nossos pensamentos, para que a gente dê outra direção a esses sentimentos e ações, né? Para que a gente não fique à mercê do nosso eu antigo, que estabelece só a nossa vontade como primazia, prejudica os outros e aí então nos traz essas consequências que são dolorosas, né? É preciso a gente ter muita vontade, muita força de vontade para que a gente faça essa correção, para que a gente faça, nos coloque num caminho diferente. E aí a gente fica assim naquela tristeza, né? Assim, meu Deus, que dificuldade. Como é que eu vou fazer tudo isso, né? Aí tem uma outra palavrinha que é muito importante nesse processo para nós, que é a fé, né? Emmanuel, ainda no Pensamento e Vida, num capítulo também só da fé, ele coloca assim que ela é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Muito interessante. Certeza instintiva da sabedoria de Deus. E se a gente admite Deus como nosso Pai, e Ele tem essa sabedoria toda, então tá tudo certo. Tá tudo certo, estamos caminhando dentro das nossas possibilidades, caminhando para o bem, dentro das oportunidades que recebemos, né? E a gente precisa ver, lá no Evangelho segundo o Espiritismo ainda, aí no capítulo 19, tem 12, a fé humana e divina. Então tem assim, é o Espírito Protetor que diz isso para nós. No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem nas faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio em estado latente que lhe cumpre fazer desabrochem e cresçam. Quer dizer,
está na nossa mão o exercício dessa confiança em Deus nosso Pai, para que a gente vença as nossas dificuldades no exercício da nossa vontade de melhorar, porque só assim nós melhoraremos a nossa própria vida. Né? Nesse instante que a gente vive de pandemia, de medo, de dores acerbas coletivas, sim, é uma oportunidade valiosa de correção de valores, aferição de sentimentos, né, de troca de hábitos, mudança dos nossos hábitos. É preciso aproveitar esse momento para fazer também uma faxina íntima do que pode ser jogado fora, o que é que a gente está precisando mudar dentro de nós. Nesse sentido, o Evangelho de Jesus vai ser sempre o guia, o norte. Ele, né, conhecendo a nós mesmos e conhecendo o Evangelho, nós podemos aferir onde eu estou agindo que eu posso melhorar. Qual é a ação que eu vou poder melhorar aqui? O que eu posso deixar de fazer? O que eu posso adotar agora? O que eu consigo fazer agora para ser uma pessoa melhor? Porque só como uma pessoa melhor eu vou conseguir me afastar dos processos de sofrimento que as minhas ações trazem para a minha vida. Dentro desse processo, nós temos também hoje no mundo a ciência da psicologia, que nos ajuda no processo de autoconhecimento, nos conduz, né? Os processos de psicoterapia, eles levam a pessoa a reflexões muito importantes nesse processo de autoconhecimento. Então, é preciso que a gente busque isso e de posse de todos esses princípios, né? A certeza da necessidade da mudança, que vem com essa reflexão da psicoterapia. Vem a necessidade do conhecimento do Evangelho, que é para a gente saber para onde a gente vai, para a gente saber conduzir os nossos passos. E aí o exercício da vontade firme para conseguir trilhar esse caminho, com muita fé, que é a mãe da esperança e da caridade. Né? A fé vai nos proteger nesse caminho, vai nos conduzir para esse lugar melhor do nosso eu, né? Como espíritos eternos que somos. Então nós só podemos agradecer a Deus as oportunidades todas que temos como coletividade e também como individualidades, né, que são as reflexões que a gente faz, e se a gente melhorar nós mesmos, nós estamos realmente caminhando para melhorar a nossa coletividade. E vamos deixando para trás, no tempo e no espaço, os processos de dor que nos assolam. No momento é preciso viver cada uma delas, assumir todas as responsabilidades, trabalhar o nosso íntimo, fortalecer a nossa vontade e a nossa fé. E assim, certamente chegaremos a patamares melhores do espírito, né? Graças a Deus. Então a gente agradece a atenção, a gente agradece a oportunidade de falar, que Deus nos abençoe a todos e fortaleça nesse caminho que não é fácil, mas é preciso ser trilhado e certamente conseguiremos. Fiquem com Deus.